Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Escola da Vida Maior. Para que nós possamos, aos poucos, levar sentido para alguns vídeos que vimos fazendo ao longo do tempo, em especial uma pequena série que falávamos sobre o karma, desta vez nós falaremos um pouquinho sobre os estados desarmônicos entre o espírito e a matéria. A vida é um importante empreendimento que exige de nós atenção e cuidados o tempo todo. Nos círculos a que nós nos dispomos a falar sobre a doutrina espírita, sempre propomos premeditadamente, direta ou indiretamente, algum tipo de reflexão, algo que auxilie a criatura humana a passar mais rapidamente pelo processo da inconsciência até o despertar. Baseamos, é claro, as nossas propostas de reflexão nos ensinamentos espiritistas, mas sob a tutela da autoanálise e da experimentação prévia, nunca apenas baseados na teoria ou no achismo. Sabemos que toda a criatura humana se sujeita às mesmas leis universais, mas que, sem dúvida, estas criam para cada indivíduo reações psicoemocionais positivas ou negativas. E é por isso que cada pessoa, a seu tempo, desenvolve certos padrões comportamentais, que variam de indivíduo para indivíduo de acordo com as experienciações ou as vivências passadas, ou até atuais. Nada nesse sentido poderá ser considerado certo ou errado, apenas pura e simplesmente diferente e necessário para cada um, para cada curva de aprendizado e lidação com os aspectos da imortalidade. Somente quando nos afastarmos da letargia em que ora nos encontramos, o conhecimento deixará de ser fruto do empirismo, ou seja, uma consequência dos sentidos, e passará a ser ato consciente do que realmente é valoroso e útil nos empreendimentos da vida terrena. Enquanto isso não acontecer, a alma sofrerá sempre por não equalizar-se de acordo com as leis universais. É o que passaremos a chamar, a partir de então, estados desarmônicos entre o espírito e a matéria. Sobre isso, André Luiz, em o livro Missionários da Luz, esclarece que o homem é um espírito eterno, habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre, que o perispírito não é um corpo de vaga neblina, e sim organização viva a que se amoldam às células materiais, que a alma, em qualquer parte, recebe segundo as suas criações individuais. Tão sóbria é essa definição do autor que nos permite divagar ou suscitar sobre o compartilhamento energético existente entre a alma e o corpo, e que a natureza fluídica do primeiro, a alma, repercute na densidade molecular do segundo, o corpo. Em contrapartida, quando o corpo perde a capacidade de purgar ou retomar o estado de equilíbrio, passa esse templo vivo à condição de casebre malsão. Tamanha essa responsabilidade que se nos afigura quando passamos a meditar mais profundamente sobre o assunto. Negligenciá-lo, portanto, seria demasiadamente imprudente ou até inconsequente. Neste viés, poderíamos citar implicações de variada ordem. Suponhamos, portanto, apenas como exemplificação, o mesmo indivíduo vivenciando as seguintes situações. No primeiro caso, o indivíduo se considera uma pessoa psicologicamente feliz e também financeiramente realizada. Pressupomos, portanto, que uma pessoa nestas condições não tenha qualquer motivo para reclamar da vida. Mas ao chegar em casa após um longo dia de trabalho ou uma longa jornada de trabalho,
liga o seu televisor e começa a assistir o telejornal. As notícias do dia falam exclusivamente de crimes cometidos na localidade onde ele reside. Roubos, sequestros e até morte. Como, a partir destes elementos, cremos que ficaria o estado psicológico deste indivíduo? Noutra hipótese, imaginemos que o dia deste indivíduo foi perfeito. Tudo correu muito bem. No seu retorno ao lar, ele também liga o televisor, passa todos os canais até encontrar algo que lhe agrade. É um evento de luta, uma competição esportiva. Naturalmente, para aqueles que apreciam o esporte, por empatia, escolheriam um atleta para torcer. A pergunta que fica é: poderia torcer por um dos oponentes sem a superexcitação de vê-lo sofrer os duros golpes do outro atleta? Coloquemos então apenas mais uma possibilidade para refletirmos sobre os comportamentos humanos. Uma situação bem parecida, mas desta feita, estaríamos a assistir um filme de ação, onde um ator muito famoso protagoniza um perigoso psicopata. Por exemplo, o recente personagem Arlequina, da DC Comics, interpretado pela atriz Margot Robbie. Dessa vez a pergunta que fica é: você conseguiria acompanhar o filme isento totalmente de emoções e não torcer para que o personagem protagonista tivesse um final feliz? Enfim, se você não consegue deixar de torcer pelo protagonista, neste caso específico, tudo bem para você? Se ela é uma criminosa em potencial? O objetivo proposto em todas as hipóteses aventadas foi o de percebermos como nós reagimos continuamente em fluxo incessante aos mínimos acontecimentos da vida. E também que, em muitos casos, talvez na maioria deles, não nos importamos com a qualidade das emanações psíquicas, pensamentos e sentimentos que produzimos, porque estes são, em grande parte, produzidos inconscientemente. Sabemos que o sistema nervoso central e o sistema endócrino, responsável pela liberação e modulação dos hormônios, administram tais energias dissonantes por todo o nosso cosmo biológico, para mitigar eventual ação degradante no conjunto que se compõe de espírito e matéria. A nossa preocupação, e isto fica como pergunta, é a seguinte: até quando e por quanto tempo o corpo resistirá a estas energias dissonantes? E que tipo de respostas o corpo afetado dará? O que podemos esperar? E por quanto tempo estaremos afetados por estes efeitos? Creio que deste ponto em diante, esta não será mais uma preocupação para aqueles que estão conosco agora assistindo a este vídeo. Porque nós mudaremos ou melhoraremos o nosso conceito sobre vigilância e oração. Porque este conceito representa algo muito maior do que o simples aspecto filosófico e ou religioso. A partir de agora, nós daremos muito mais valor para a necessidade das práticas meditativas e todas as oportunidades de praticar a ação no bem. E é isto mesmo. Acontece que a problemática da vida tem como único remédio o autodomínio daquilo que nós produzimos, melhorando a sua qualidade, pensamentos e emoções, seguido pela prática do bem incessante, o que permitirá que produzamos um manancial psíquico de altíssima qualidade e que se harmonizará com as leis universais, trazendo-nos equilíbrio, trazendo-nos felicidade. É neste ponto que o espírito começa a se ver útil e não mais enfermo nos planos da vida, seja na vida corpórea ou na vida extracorpórea.
Ainda em o livro Missionários da Luz, o instrutor Alexandre esclarece-nos sobre muita gente que pretende exercer a mediunidade sem, contudo, ter o domínio das energias que perpassam os escaninhos da alma, melhorar a sua qualidade psíquica, que refletirá certamente em nossas ações. E é então que nós nos perguntamos, será que tais indivíduos têm conhecimento sobre os assuntos que nós estamos debatendo neste momento? Alexandre continua dizendo que, infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda a edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. E ainda diz mais que, sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é, quase sempre, uma viagem nos círculos de sombra. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas. Fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Ninguém pode trair a lei impunemente e, para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Até aqui pudemos concluir que o autoaprimoramento espiritual é exigível em todas as circunstâncias, tanto para a vida ordinária quanto para a tarefa mediúnica. Impossível é fugir disso. Porém, o que aconteceria no segundo caso? O da tarefa mediúnica, quando o postulante à mediunidade é indisciplinado na vida moral. Para respondermos isso, continuaremos tomando como base o livro Missionários da Luz, que faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual, cujas ilustrações, ou fatos ilustrados, nos trarão preciosa advertência neste sentido. Conta André Luiz, durante observação a uma preparação mediúnica em casa espírita para trabalhos de psicografia, que postara-se com o instrutor Alexandre ao lado de um rapaz que esperava de lápis em punho, mergulhado em fundo silêncio. Que Alexandre lhe ofereceu vigoroso auxílio magnético e André Luiz então passou a contemplar com atenção o comportamento do jovem. Vislumbrou que os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. A epífise principalmente semelhava-se a reduzida semente, algo luminosa. Reparando ainda que, quanto ao aparelho genital, as glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Começavam as movimentações sob a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam contra as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, onde absorviam famélicas os embriões delicados da vida orgânica. Identificou-lhes Alexandre como bacilos psíquicos das torturas sexuais, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores do jovem. Esclareceu ainda que o jovem os tem cultivado não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência à maneira de imperceptíveis vampiros. Porque ainda não pôde ele compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo espiritual e acredita que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, como se esta não fosse a existência em si. Esquece-se de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna,
e todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Quando dissemos que os ensinamentos presentes na obra Os Missionários da Luz são valiosíssimos, não estávamos a jogar conversa fora. Realmente o são. Por isso, vamos explorar outras duas narrativas da obra sobre experiências do mesmo autor naquela casa espírita de que falamos, onde se desenrolavam os trabalhos mediúnicos. É bem provável que os fatos já sejam do conhecimento dos mais estudiosos da doutrina espírita. No entanto, nunca é demasiado recordarmos. Vamos lá?